Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou professor de matemática do Garros Vestibulares e nessa aula a gente vai trabalhar a regra de 3, simples e composta. Um tema de grande incidência no Enem. Estatísticas das provas de 2009 a 2015 do Enem mostram que os temas razão, proporção e escala juntos somam 13% das questões do Enem, perdendo apenas para geometria e aritmética. Então vamos lá, regra de 3. Para trabalhar a regra de 3 a gente precisa ter alguns conceitos primitivos, que são os conceitos de razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O primeiro conceito é o conceito de razão. Razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas, ou seja, a divisão de um número por outro, de uma grandeza por outra. Razão entre A e B, com B diferente de zero, é A dividido por B, que pode ser simbolizado A traço B ou A dois pontos B. O A a gente vai chamar de antecedente ou numerador e o B consequente ou denominador. Outro conceito que a gente tem que ter em mente na resolução de questões de regra de 3 simples ou composta é o conceito de proporção. Enquanto a razão é uma comparação entre duas grandezas, a proporção é uma igualdade de duas razões. E a propriedade fundamental das proporções diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D, B vezes C é igual a A vezes D. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Outros dois conceitos são os de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas em que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma diminui, a outra diminui. Um exemplo é a produção de determinada máquina e o tempo de funcionamento dela. Quanto maior o tempo de funcionamento dessa máquina, maior a produção. Grandezas inversamente proporcionais, o próprio nome já diz, inversas. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Ou à medida que uma diminui, a outra aumenta. Exemplo, o tempo de prova de um ciclista e a velocidade desse ciclista. Tá, chegamos nas questões de regra de 3. As regras de 3 são chamadas assim porque geralmente as regras de 3 são simples e eu tenho 3 valores na questão, mais o x, que é o que eu quero achar, que eu chamo de incógnita ou variável. Quando você se deparar com a questão de regra de 3, você vai seguir esses 4 passos. Primeiro, identificar o exercício. É um exercício de regra de 3? Sim. Se ele for um exercício de regra de 3, você vai se perguntar, ela é simples ou composta? Quando ela vai ser simples? Quando o exercício tratar de duas grandezas. Quando ela vai ser composta? Quando o exercício envolver mais de duas grandezas. Terceiro passo, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, a seta vai ser o mesmo sentido da coluna do x. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, a seta vai ser em sentido oposto ao da coluna do x. E por último, a quarta etapa, a aplicação da propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora nós vamos resolver o exercício de 2012 do Enem da prova amarela. O exercício diz assim, questão 156. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos e um cartão, que são descontados para cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$3, primeira informação do exercício, e que uma bicicleta custa 9.200 tickets, segunda informação do exercício. Vem o comando da questão. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é. Então o exercício que é o valor que a criança terá que gastar para reunir 9.200 tickets para conseguir a bicicleta. Então vamos lá. Um período a questão falou que custa R$3. Uma bicicleta vai custar 9.200 tickets. E um período dá direito a 20 tickets para essa criança. Então o primeiro passo é identificar o exercício, é o exercício de regra de 3. O segundo passo é saber se a regra de 3 é simples ou composta. Nesse caso a gente observa que ela é simples por envolver apenas duas grandezas. O terceiro passo é saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A cada R$3 a criança recebe 20 tickets. Qual a quantia que ela deve investir para receber 9.200 tickets, que é o equivalente a uma bicicleta? Quanto mais ela gasta, mais tickets ela recebe, ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Então não preciso inverter nada. Fica 3 sobre x igual a 20 sobre 9.200. Corta esse zero com esse zero, fica. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes x é igual a 3 vezes 920. 2 vezes x é igual a 3 vezes 920, 2.760.
O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. 2.760 dividido por 2 dá R$ 1.380. Resposta letra D. É isso, pessoal.